Está entrando no ar mais um debate irreal. Boa tarde, amados ouvintes. Está começando agora na sua rádio o Debate Ideal, um debate de opinião e informação. Eu sou o Misael, desejo a você uma tarde abençoada por Deus, um início de semana abençoado, segunda-feira que fez o nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos juntos então, para começar o meu debate de hoje, nosso debate aqui abençoado, que com certeza vai ser muito bom. Está conosco a irmã Eloá, da Igreja Evangélica Nova Criatura, a regente Eloá. A paz, irmã, tudo bom? A paz do Senhor aos meus pastores, a paz do Senhor aos ouvintes. Que Deus abençoe a cada um nessa tarde. Está conosco também o pastor Silviano, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastor. Paz do Senhor, meus amigos de mesa, paz do Senhor, todos os ouvintes, a galerinha ideal. Está conosco também a pastora Cássia, da Igreja Evangélica Nova Criatura. A paz, pastora. Paz do Senhor, boa tarde. Que venhamos nessa tarde nos alimentar. Já que vamos falar do alimento, vamos preparar o prato, botar ele bem cheio, para a gente não sair daqui com a mesa posta e sem saber o que comer. Então pegue de tudo que se for falado nessa tarde. Amém. Eu vou te convidar a participar conosco pelo nosso WhatsApp, 21971161610, pelo nosso Instagram, @Rádio Ideal OFC. Baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação ao vivo, lá, inclusive o nosso debate. Mas pode ficar tranquilo que se você achar que perdeu, ele fica gravado lá no nosso canal do YouTube, Rádio Ideal 22. Segue lá para você não perder nenhuma das notificações e o mais importante de tudo, compartilhe cada debate que está lá, tudo que é falado aqui, para que de repente uma pessoa que esteja precisando ouvir uma palavra de Deus, ela venha a ser alcançada. Eu vou iniciar com uma breve oração para a gente começar os nossos trabalhos. Na verdade, eu não, a regente Eloá. Pode? Fica à vontade. Senhor amado Deus, eis-nos aqui diante da tua presença, Senhor. Quero, Deus, te entregar a cada um dos debatedores aqui, Senhor. Que tu venhas, ó Deus, falar através de nós, Senhor Jesus. Te entrego a cada ouvinte, Senhor, aqueles que estão ao vivo, aqueles que ouvirão posteriormente, Senhor. Deus amado, Deus querido, que a tua palavra, Senhor, venha ser o nosso alimento, Senhor Jesus. Que nós possamos, ó Deus, aproveitar ao máximo, ó Deus, de tudo que o Senhor tem para nós nessa tarde, meu Pai. Senhor, em nome de Jesus, usa a nossa boca, ó Deus, abençoe a cada vida, em nome de Jesus, amém. Amém. Nosso tema de hoje, a gente estava aqui antes conversando, né, nos bastidores pré-debate e estava dando um outro debate, né, de tão interessante que é o tema e importante, não só interessante, porém importante. Por que ler a Bíblia é fundamental? Por que ler a Bíblia é fundamental? Eu vou começar com uma introdução aqui, depois eu quero pegar os meus debatedores. A Bíblia é muito grande, né? Realmente, eu digo que quando eu li a Bíblia a primeira vez, eu vi nossa, enorme, um livro grosso que você, quem tá acostumado, eu era pequeno, assim, pequeno, lia gibi. Então, para quem vê o gibi fininho e vê a Bíblia grossa, assusta, a verdade é essa. A Bíblia é muito grande, nem sempre é fácil de entender. Concordamos que se não houvesse as traduções que acontecem até hoje, a gente ficaria com certeza perdido. Mas ler e estudar a Bíblia é muito importante. Se você não entende alguma coisa, com certeza vai ter pessoas que ou teve experiência, ou já leu, ou reconhece e vai poder te ajudar, tá? Ela é a principal fonte de ensino da fé cristã, como uma base linguística de época composta por poesias, histórias, músicas, profecias, arte, filosofia. Então, acho que a gente pode dizer que tem tudo na Bíblia, né? É uma base segura de conhecimento, antigo e contemporâneo. Pode dar sabedoria
para dar sabedoria e ser uma regra de fé, de vida devocional de todo cristão. Traduzindo, né? A Bíblia é a voz de Deus escrita em papel, vamos dizer assim, né? E ainda assim ele também fala sem ser por escrita. Ou seja, não tem como dizer que a gente não tem manual ali à prova na nossa frente disponível para poder não errar. Eu vou começar aqui com a evangelista Eloá. A pergunta é bem simples. Por que ler a Bíblia é Tá fundamental? demais ele. Ler a Bíblia é fundamental para ter vida. E assim, eu posso dizer isso com muita propriedade, porque eu sirvo ao Senhor já, nem lembro desde quantos anos, né? Mas eu acredito que desde os meus 10, 11 anos de idade. Tá denunciando a idade, hein? E a intimidade que eu tenho hoje, assim, o que eu sinto hoje, eu nunca senti. O que eu sinto hoje relacionado à palavra. E não quer dizer que eu não tive orientação, que eu não tive conselhos, que eu não ouvia pregações, que eu não lia a Bíblia. Mas, assim, a importância que ela se tornou hoje para minha vida, eu não vivo sem. Por mais que, assim, mas você lê um livro inteiro no dia, você lê muito. Tal. Não, às vezes um simples versículo que eu leio já me faz minha mente viajar, flutuar, né? Pensar em diversas coisas. E a transformação que ela tem feito em mim, principalmente dentro de mim, nos meus pensamentos, nas minhas atitudes, tem sido algo assim surreal. Porque eu lia a Bíblia, né? Às vezes até tinha. Deus até falava comigo assim, da minha mente viajar, mas era como se eu não desse tanta importância, não desse o valor que eu deveria. E hoje, depois de muito ler, depois de continuar perseverando, eu percebo a importância que ela tem na minha vida. A mudança que ela faz. Às vezes eu tenho que ter determinadas atitudes, né? Preciso tomar determinadas decisões. E aí eu já penso logo, Senhor, me dá sabedoria. Me dá sabedoria na tua palavra. Eu já começo a me lembrar de versículos, me lembrar de situações na Bíblia que me fazem ver que eu posso ir além, que eu posso ter decisões diferentes. Desculpa, que eu posso ter atitudes diferentes. E isso para mim, assim, tem sido algo. Sabe quando você experimenta algo que é surreal? Aí você fica assim, meu Deus, caraca! É até uma expressão, né, que de repente eu não deveria estar usando, É mas universal. tipo, é algo muito assim. Tu fica, meu Deus, é isso mesmo e tal. Então, assim, você fica meio que até sem palavras para descrever o que você sente. Quando você usa a Bíblia como seu manual, como a sua fonte de vida, né? Você tá triste? Vai para a Bíblia. Você tá alegre? Vai para a Bíblia. Você encontra tudo ali. Tá desesperado? Vai para a Bíblia. Você encontra tudo ali. Não tem assim. É uma pequena definição, né? Mas não tenho mais assim o que falar, né, da Bíblia. Pastor Silviano, com a palavra. Eu vejo muitos cristãos, às vezes, passando por certos problemas na vida, porque eu ouço muita gente falar assim, eu li a Bíblia. Tudo bem, mas a Bíblia você não só lê, você tem que estudar. E depois de você estudar, o salmista, em Josué fala, e depois o salmista repetiu, você tem que meditar na palavra dia e noite. Porque você lê, parabéns. Eu posso ler um anúncio de uma oferta no mercado, eu posso ler um panfleto, um outdoor. Aquilo vai esquecer. Depois você vai ficar assim, eu li isso em algum lugar, mas quando você estuda, depois você medita na palavra, coisas maravilhosas acontecem. Isso que a Regina Eloá falou aqui é muito importante, porque talvez seja até essa
se a gente tivesse que dar uma explicação porque hoje a Bíblia se tornou mais importante do que foi ontem, foi exatamente por isso que antigamente você pegava a Bíblia e lia. Agora não, você pega um versículo e aquilo mexeu com você, parei, não vou É ler uma mais. construção, Eu não né? vou ler mais, eu vou ficar. Esse versículo que mexeu comigo, eu vou ficar nesses 2 versículos aqui. Aí daqui a pouco você bota a Bíblia num lugar lá, você volta lá, lê de novo aqui. Gente, nossa. É aquela vírgula que a gente encontra quando todo mundo fica assim: o Senhor é o meu pastor e nada. Não tem o e. É o Senhor é meu pastor, vírgula, nada me faltará. Aí você começa a. Nossa, mas tem uma vírgula, não tem um e, não tem um verbo de ligação, tem uma vírgula, tem uma pausa. Então aquilo abre a sua mente de uma forma. Então, para isso que você tem que realmente meditar. Pastor, mas se eu ler um versículo por dia, eu vou levar 500 anos para ler a Bíblia. Meus parabéns, 500 anos se dedicando à palavra do Senhor. Se um versículo por dia mudar a sua vida o suficiente para você mudar o seu caráter cristão, formar um caráter cristão, ganhar uma personalidade, parabéns, você está tendo um excelente êxito, porque tem pessoas que vai viver o mesmo tanto que você e não vai ter essa oportunidade. Pastora Cássia? Por que ler a Bíblia? Primeiro, porque Deus manda. Já começa por aí. Se não precisasse, ele não ia nos dar essa ordem para meditar, para ler, para mergulhar. Então já começa por aí. Se eu não leio a Bíblia, eu já estou desobedecendo o princípio, né? E segundo, eu costumo ensinar para minha filha que a Bíblia ela é um banho. Quando ela era mais novinha, eu falava assim: Clara, já tomou banho hoje? Aí ela já, mãe, me cheira. Olha, eu tô cheirosa. Aí eu falava: "Não, filha, não é esse banho". Aí ela ficava confusa. Aí eu comecei a usar isso para ensinar ela a importância da Bíblia. Quando ela não lia a Bíblia, eu chegava perto dela e falava: "Nossa, Clara, você tá com um cheirinho bom não". Ela: "Mãe, mas eu já tomei banho". Foi um jeitinho que eu encontrei de ensinar para ela que a Bíblia é necessária todos os dias como um banho. Ela é a água que limpa, ela é o perfume que nos, né, deixa um aroma melhor para quem está em nossa volta. Então, eh como ela era criança, eu precisava usar linguagem para uma criança. Mas para adulto, nós precisamos entender que a Bíblia é, como a irmã Eloá disse, ela é fonte. Quando você olha para uma reportagem sobre a África, né, uma pessoa, uma criança desnutrida, o seu sentimento é de pena. Você fica como eu queria ajudar. Você vê aquelas pessoas, sensíveis a qualquer enfermidade, você vê que ela está desnutrida, você quer alimentar e você não pode fazer alguma coisa, te dá tristeza, você chora. Mas e quando você olha para um desnutrido na fé por causa de falta de Bíblia? Se nós tivéssemos essa visão espiritual e olhasse para cada pessoa que não lê a Bíblia e olhasse para ele como desnutrido, como seria a nossa reação? E se eu me olhasse no espelho agora e me visse como uma criança daquela reportagem desnutrida, seca, só pele e osso, por falta de Bíblia? Eu estou lendo um livro que muito mexeu no meu coração, e ele está dizendo que hoje em dia, ao invés de oferecer trigo, que é a palavra, está se oferecendo a palha do trigo. A palha que é novidade. Porque muitas das vezes a palha, ela, como ela é externa, ela chama mais atenção do que o trigo. Só que o trigo é o que alimenta, a palha o vento leva. Então, o crente que tem Bíblia, se alimenta, ele não é um desnutrido e não é como a palha que o vento leva. Ele tem fruto de verdade. Então, só para o início, assim, uma introdução, ler Bíblia é para quem quer se manter vivo, como a irmã Eloá disse. Amém. Esse primeiro bloco, né? A gente estava até conversando aqui, né? De benefícios, e é até uma ofensa, né, dizer essa palavra na questão da Bíblia, né? Malefícios, porque não tem. A gente pensa que tudo tem um benefício e um malefício, mas nesse caso não existe. Aí você vai dizer, já ouvi. Acho que lá, acredito que também, de repente, outras pessoas. Mas às vezes se eu ler a Bíblia eu posso perder tempo. Aí isso não é malefício, vai perder tempo porque você está lendo a Bíblia. Então, assim, a gente ainda ouve isso hoje em dia. Então, a gente vai tentar aqui ajudar exatamente a destrinchar, né? Como eu costumo dizer, entender e mostrar para as pessoas que não é perda de tempo jamais. E nesse primeiro bloco eu tenho aqui 4 benefícios, tá? Eu só botei 4, mas tem mais, calma. Eu tenho aqui como benefício, né? Mais sabedoria,
Em Salmos 119, 98, diz que os teus mandamentos me fazem mais sábios que os meus inimigos, portanto eu os tenho sempre comigo. Palavra, como foi dito pela pastora, né, não deixa de ser a leitura da Bíblia é um mandamento, então se você carrega com você, você está tendo a sabedoria maior do que qualquer outra pessoa. Imagina se todo mundo lesse a Bíblia e todo mundo tivesse o mesmo nível de sabedoria, vamos dizer assim, né? É importante a gente ter em mente que ah, a leitura da Bíblia nunca está completa, né? Eu acho que é um ponto que a gente geralmente aborda que quando você lê e relê, não é igual daquele jeito que você leu a primeira vez. Então, ela, vamos dizer que se renova, vai se renovando o significado. E eu tenho um outro ponto aqui, um outro questionamento, um outro benefício, mostra o caminho, né, para as nossas vidas, para a gente não cair em erros como a gente vê muito no mundo, né? Eu tenho também como benefício mais compreensão da própria palavra, né? Porque eu acho que quanto mais você lê, mais você entende, mais você aprende, mais você tem vontade, né? Tem fome de continuar lendo e aprendendo. E você vai ter mais comunhão também, como outro benefício, porque você se achega mais entendendo o que Deus quer para a sua vida, o que Ele realmente tem como plano, quando você está ali lendo a Bíblia e entendendo. Então, vamos dizer que é um livro que te ajuda de todas as formas. Eu levantei esses 4 benefícios, mas no segundo bloco eu tenho mais benefícios. Então, como eu falei, não tem malefício. Eu deixo aberto aqui para os meus debatedores. Vocês podem debater sobre esses 4 benefícios. A gente pode fazer aquela brincadeira, né? Cada um escolhe um e dá ou um exemplo ou o que tem a dizer, o que entende sobre isso. E a gente pode, de repente, vocês podem falar de outro sem problema nenhum, ficar aberto aqui, porque, como eu falei, a intenção aqui é a gente mostrar por que ler a Bíblia é fundamental. Você só vai ter benefícios e você vai conseguir, eu acho que, chegar muito próximo a um passo, a um palmo, né, como a gente costuma dizer, do objetivo. Então eu vou deixar aberto para os meus debatedores. A gente pode começar aqui com a pastora Cássia, se for o caso. Pode começar com a pastora Cássia, dizendo por que ler a Bíblia é fundamental, já foi dito, mas sobre esses benefícios pode expandir mais ou citar algum outro, porque com certeza tem. Fica aberto aí. Pode ficar à vontade. Então, se nós fôssemos tirar o dia para falar dos benefícios, não seria suficiente. Porque, como foi bem dito aqui, ela é muito ampla, ela é muito extensa e assusta algumas pessoas, realmente, como foi dito aqui no princípio. A leitura da Bíblia, ela é algo muito decisivo. Eu preciso decidir se eu quero me relacionar com ela, porque através do meu relacionamento com ela, aí se começa o nível de relacionamento com Deus. Eu não gostava de leitura. Queria me matar, era mandar eu ler. Era mandar eu ler e mandar, o professor sempre mandava, né? Você vai ler e depois eu quero um resumo do entendimento que você teve desse texto. Era a pior aula para mim. Eu odiava a leitura. E quando eu me converti, eu ouvia a pregação. Todo cristão precisa ler a Bíblia. Eu falava, pronto. Eu não gosto de ler. Pegou Eu- no calo. Exatamente. Eu falei, mas para eu ser uma cristã de verdade, crente de verdade, eu preciso ler a Bíblia. E eu comecei a ler aos poucos. Eu lembro da minha primeira Bíblia, uma preta, pequenininha, que eu ganhei. Eu comecei lendo ela. Logo após, meu esposo me deu uma de presente. E depois eu passei ela à frente. Eu comecei a ler e eu fui ganhando mais Bíblias. E aí eu fui lendo, fui lendo, fui lendo. Quando eu fui perceber, no meu dia a dia, conforme eu ia me alimentando, eu ficava com mais sede daquela água. Uma nova, uma nova, um novo caminho, uma nova realidade na minha vida. E eu percebi que isso ia aumentando, essa sede ia aumentando. E eu me tornei apaixonada. A Bíblia para mim foi se tornando como aquele amor que dá frio na barriga. Quando você sente o cheiro do perfume da pessoa amada, você sabe, né, que ela tá ali. E isso foi para mim a Bíblia. E hoje eu sou apaixonada pela leitura. Meu marido me chama de traça, porque eu amo ler, eu amo a Bíblia. Por causa da Bíblia, eu comecei a amar a leitura. Então, olha como ela transforma o dia a dia de uma pessoa. Mas eu só comecei a observar isso quando eu comecei a ler. Algumas pessoas pensam que leitura da Bíblia é só para quem tem o chamado de pregar. Irmãos, Bíblia é para quem quer ver Jesus.
Bíblia para quem quer se manter vivo realmente no Evangelho, porque nela você vai encontrar força, você vai encontrar graça, nela você vai encontrar o caminho para melhorar, nela você vai encontrar tudo o que precisa. Não tem como você pegar a Bíblia e não sentir Deus. Eu costumo dizer que ela é uma carta de amor para nós. Então, se Deus deixou ela para nós, por que não ler? Por isso que existem muitas pessoas levadas pelo vento, porque acreditam mais em pregadores de si mesmo do que na palavra de Deus. A palavra diz em Salmos, eu amo muito esse verso, Salmo 119. Para quem tem medo do Salmo 119, eu te desafio a começar versículo por versículo desse salmo. É o maior, né? Mas ele é tão rico, tão poderoso. E no verso 27 diz assim: Ó, como eu amo a tua lei. É a minha meditação em todo o dia. Quem pode dizer isso? Eu amo a tua lei. Eu amo a tua palavra. Porque aquele que ama quer estar perto. Eu tenho certeza que pode ter ouvintes aqui nessa hora que está pensando: onde está a minha Bíblia? Qual foi a última vez que eu peguei ela? A Bíblia não foi feita para ficar na estante, não foi feita para ficar no carro, não foi feita para ficar na bolsa da mulher, não foi feita para ficar guardada no trabalho. A Bíblia foi feita para estar perto de você. Para ficar na igreja. A gente deixa na Na igreja, que já tá lá, exatamente. e não- Aonde você está, sua Bíblia deve estar. Porque ela é o seu manual, ela é a sua fonte. Então tem muita gente seca, tem muita gente fraca por falta dessa leitura. Mas esse é um assunto muito chato para algumas pessoas. Se você vai falar para a pessoa ler a Bíblia, aí já vem um mandão. Já vem um pastor chato falando para eu ler Bíblia, porque ele quer te ver saudável. Como eu disse aqui, ele quer te alimentar com trigo, porque a palha pode parecer atraente. Tudo na igreja tem por base a Bíblia. Todo caminho, tudo que se diz respeito ao Evangelho tem como base a Bíblia. Você vai ler do Antigo ao Novo Testamento, sempre a base é a palavra. Sempre a base é a palavra. Então, o debate aqui é muito curto para a gente poder falar tudo sobre a importância que ela tem. Só que eu volto a repetir. Experimenta agora olhar no espelho. O que você vai ver? Você vai ver alguém nutrido ou você vai ver alguém desnutrido? Por que você come todos os dias? Porque você sabe que precisa do alimento, das vitaminas para você se manter bem. O seu corpo ele começa a denunciar quando falta vitamina. Então, as nossas atitudes começam a denunciar se está faltando Bíblia ou não. É nas atitudes do dia a dia, é no momento de angústia que eu observo se eu tenho um relacionamento com a Bíblia. Eu costumo dizer que ela não é curativo só para a hora da dor, só para aquelas pessoas, né, que fica a Bíblia fechada, Deus fala comigo, aí abre, coloca o dedo, aquilo que vier, não, eu não entendi, ou então eu entendi. A Bíblia é relacionamento, não é você abrir numa hora colocando o dedo e vai entender, não. Você precisa se relacionar com ela. Você precisa ser como a corça, ter sede dela, ter fome dela. E você só vai ter sede e fome quando você começar a ler todos os dias. É exatamente isso. Porque que ela tá falando, né? Como eu falei lá no início. Eu lia a Bíblia, né? Eu lia, mas às vezes eu me pegava fazendo diversas outras coisas no meu dia a dia. E aí, quando eu me dava conta, eu nem tinha lido a Bíblia naquele dia. Ou passava 2 dias, eu não tinha lido a Bíblia. Eu ficava só, tipo, pensando o tempo todo em oração, Numa falando com mensagem, Deus, numa mensagem, ou em algo que eu até já li de repente. Mas pegar a Bíblia, né, sentar e ler, de fato, prestando, refletindo, né, sobre aquilo que eu estava lendo, às vezes não acontecia. E aí eu ficava triste. Caraca, já tô vários dias sem ler a Bíblia, meu Deus, né? Só que aí é dia após dia, né? De repente, nesse momento, você não sente vontade. Você fala, ai, me dá sono quando eu vou ler a Bíblia. Ai, eu fico... Não fico bem, eu não entendo nada que está escrito e tal, né? Quando eu leio a Bíblia. Mas quando você começa a ler, como a pastora Cássia falou, aquilo vai te alimentando. Aí hoje você lê porque mandaram você ler. Não, lê a Bíblia porque é importante. Aí você vai lá por obediência e você lê. Não entendi nada. Mas aí amanhã você vai de novo, porque te mandaram. Porque, né, falaram. E aí você começa nesse joguinho.
de começar, né? Não, eu vou ler porque meu pastor falou que é bom, eu vou ler porque eu ouvi lá no Debate Ideal que a palavra é importante. Ah, eu vou ler porque meu pai falou, eu vou ler porque minha mãe falou, né? Não tem problema você iniciar por conta disso. Mas comece. Quando você começa, você vai dia após dia construindo, como a pastora Cássia falou. Não gostava de ler e foi construindo esse relacionamento. Como eu já comecei a falar, né? Desculpa, pastor Silvio. Calma, tem Como pra eu já todo mundo, tem tanto comecei aqui a benefício. falar, a Bíblia, ela é algo assim, como eu já disse, né? A palavra de hoje acho que é surreal. Muitas pessoas têm medo do mundo espiritual. Tem medo de ver coisas, né? Tem medo do escuro, né? Só que assim, algo que é lindo na palavra é que mesmo quando você está com medo, quando você tem um relacionamento com Deus através da palavra e da oração, esses momentos em que você está com medo, mesmo com medo, você lembra do Senhor e você começa a clamar. Você começa a falar, Senhor, Tu é o meu refúgio, a minha fortaleza, eu não temerei. E você começa ali a falar, né? Muitas pessoas, tipo, falam o Salmo 91 e começa. Eu tô falando isso porque eu também sou uma pessoa medrosa, né? Eu não vou mentir, eu sou uma pessoa medrosa. Mas nos momentos em que eu estou com medo, aí que eu falo a palavra. Com mais força, com mais, sabe? Desce aquela autoridade né? E eu começo a falar a palavra e com fé. Aquilo, quando você começa a ler a Bíblia e estudar a Bíblia, você nasce dentro de você algo que você achava que você não era capaz, né? Nasce dentro de você uma ousadia, um, um sentimento de eu não posso, mas eu tenho um Deus comigo que pode. Eu sei que Ele vai fazer, mesmo eu estando com medo. Eu sei que o Senhor vai na minha frente. Eu sei que Ele é o meu refúgio, a minha fortaleza. Você começa a meditar na palavra, cada pedacinho. O que é um refúgio? O que é fortaleza? Né? O que é socorro? Você começa a meditar nas palavras e aí você começa a buscar significados para aquela palavra e aí você começa a imaginar Deus naquela pequena palavra. E aí você fala, nossa, meu Deus, é muito grande. É o relacionamento que você começa a ter com Deus através da palavra que te faz vencer, né, o seu dia a dia, que faz vencer as tribulações do dia a dia e que faz você ter vida, ficar nutrido, né? Eu conversei esses dias com uma pessoa que estava muito triste e eu até assim me emocionei porque eu falei, eu não sei o que fazer para te ajudar, porque eu sou limitada. Tudo que eu fizer, né, não vai suprir a sua necessidade. Mas eu posso até ser chata em falar sempre de Jesus. Mas quando você se relaciona com Jesus, por mais que você esteja triste, eu falo muito assim dessa questão da tristeza, porque na alegria você está alegre. Então é mais fácil, talvez, entre aspas, né? Você encontrar a alegria na palavra, porque você está alegre. Agora, como encontrar a alegria dentro da tristeza na palavra? É mais difícil, né? Então, assim, eu falo de Jesus como algo não dá para viver sem. Não dá para viver sem a palavra. Você toma banho todo dia, escova dente todo dia, come todo dia. Você precisa da palavra para você viver. É isso. É bem simples, é bem assim, É. dinâmico. Eu vou para um breve intervalo. Calma, pastor Tadinho, o Silviano. pastor nem Ele falou. vai falar. Tem muitos benefícios, tem para todos, não adianta, não precisa brigar. O Tô segundo bloco é acostumado. seu. Dentro da minha casa são 2 mulheres, eu quase não falo. Eu vou para um breve intervalo, não sai daí, tá? Não esquece de nos seguir lá no YouTube, no Instagram, principalmente no YouTube, porque o nosso debate, caso você perca ele ao vivo, ele fica gravado lá, tá? Assim que acaba o debate, a gente coloca lá no YouTube, tá? Compartilha, que é o mais importante para você ajudar pessoas que precisam, de repente, ouvir alguma palavra de Deus. Fica aí, a gente já volta.
Estamos de volta com mais o bloco do nosso debate ideal. O debate de hoje, o tema é por que ler a Bíblia é fundamental. É muito importante, com certeza. Se você estiver perdendo, eu te convido a baixar o nosso app aí, ouvir o nosso debate ao vivo. E se você por um acaso perder, ele fica lá no YouTube gravado. Rádio Ideal 22 é o nosso canal do YouTube. Nesse segundo bloco, eu tenho mais benefícios, né? Vamos dizer assim. Podemos dizer que temos mais benefícios quanto à leitura da Bíblia. Leitura essa que deve ser diária, isso é incontestável, né? Porque é como um alimento, né? Se você come todo dia, não custa nada ler a Bíblia todo dia. E eu vou começar esse segundo bloco com o pastor Silviano, meninas. Calma. Não entendi. Eu vou começar esse segundo bloco com o pastor Silviano. Nesses mais benefícios que eu tenho aqui, como eu falei, né, no início, é aberto, porque querendo ou não, a gente só tem benefício, então dá para debater bastante coisa quanto à leitura da Bíblia. Entre um deles, né, como foi dito outros, tem também para encontrar esperança, né? Como foi dito, nos momentos de desânimo, tristeza, desespero, a Bíblia com certeza vai ter uma palavra certa no momento certo para te ajudar. Deus vai estar sempre ali ouvindo você e te amparando, certo? Nesses momentos. Ela te inspira a ser melhor, com certeza, ela também te inspira a ser melhor. A gente tem um exemplo claro aí, a vida de Jesus Cristo, né, no decorrer todo do que é dito na Bíblia lá, é dito sobre a vida dele, então eu acho que é super importante a gente parar para pensar em quem nos inspira e a gente seguir. Então vamos pensar em quem tem que nos inspirar. A maior pessoa, a melhor pessoa, a pessoa mais perfeita que está ali sempre nos auxiliando. Então a gente tem como exemplo de inspiração na Bíblia Jesus Cristo. E um outro benefício, né? Eu estava até lendo esse daqui e vendo como realmente é uma história de amor, né? Um dos benefícios de ler a Bíblia é que você vai estar mais próximo de quem te amou primeiro, quem te ama e no final morreu por você. Então eu acho que não tem uma prova maior do que essa. Então eu vou abrir nesse segundo bloco com o pastor Silviano. Mais benefícios de ler a Bíblia, o senhor vê algum? Pode falar sobre algum desses? Pode ficar à vontade, se tiver algum exemplo também. Literalmente, a Bíblia é o livro mais perigoso já escrito por um homem. Ah, pastor, o senhor é meio doido. Não sou mesmo, mas não esquenta a cabeça se você me ofender, não. Por quê? A Bíblia é um livro tão maravilhoso, mas existem pessoas que levam ela para o lado negativo. Os questionadores, os criadores de tese. Só que mesmo eles vendo que Deus dá solução para tudo, eles querem contradizer. Só que a Bíblia ela não é simplesmente um livro. Ela é uma carta de amor. E o autor, quando você senta para ler essa carta, ele senta do teu lado. E ele te permite você questionar ele. Mas Jesus, por que aconteceu isso? Mas Senhor... Aí você vai questionando. Enquanto você pega ali pro capítulo 1 de Jó, capítulo 2, você só vai questionando. Mas quando chega no 40 você fala, gente, olha que banho de sabedoria que esse homem deu nos 3 amigos dele. Mesmo estando passando por isso tudo. Então a Bíblia ela te dá essa liberdade de você questionar tudo. Porque quando nós compramos um aparelho novo, tecnológico, dentro da caixinha vem uma coisa chamada manual de instrução. E quando você veio para o mundo, você precisava do manual de instrução. Por não ter o manual de instrução, Adão e Eva passaram o que passaram. Tá entendendo? Então Deus depois, quando chegou para Moisés, ele falou, filho, olha só, eu não botei o manual de instrução na caixinha dos homens, mas eu vou pedir para você escrever. Escreve aí. Eu vou falando, você vai escrevendo. E Moisés fez isso. Então, o manual de instrução do homem é a Bíblia. Você quer encontrar onde está o problema? Lê a Bíblia. Você quer encontrar os seus defeitos? Lê a Bíblia. Você quer encontrar onde você está acertando? Lê a Bíblia. Por isso que ela é tão inspiradora, como foi dito aqui um tema sobre a inspiração. Quando você lê a história de Jesus, você questiona Barrabás, você questiona Caifás, você questiona os sacerdotes da época, os levitas, toda aquela gama, né, que deveria ser os apoiadores de Cristo, mas você para analisar depois que você para refletir, pensar, realmente meditar e fazer estudos,
você vê que eles tinham uma coisa chamada conforto. Os cargos traziam para eles confortos. E eles perderiam aquilo tudo quando Jesus apareceu pregando para prostituta, pregando para mendigo, pregando para qualquer pessoa que quisesse ouvi-lo. Semelhante hoje de dias. Se você pregar Bíblia dentro de muitas igrejas, você não recebe o convite para pregar de novo. Porque você tem que pregar prosperidade, você tem que pregar que Deus vai te dar, Deus vai fazer, Deus vai acontecer. Só que não é assim. Se eu for procurar na Bíblia, eu vou achar mais versículos indicando de que eu não devo fazer, de que como eu devo mudar, e sempre Deus leva para esse lado das nossas mudanças, da mudança que tem que haver em nós. Porque nós temos que ter ciência de que de Gênesis a Apocalipse a Bíblia está nos inspirando, está nos ensinando, nos doutrinando, nos modelando para ir morar no céu. Ela não está nos preparando para viver aqui na Terra e conviver um com o outro, porque o ser humano é uma raça muito difícil de lidar. Por isso que eu falo, aquele filme, o Livro de Eli, ele mostra como o homem, ele não dedicou somente a vida dele para conseguir uma Bíblia. Muitas pessoas que eram comandadas por ele foram morrendo porque ele queria aquela Bíblia. E ele não falava para ninguém que era uma Bíblia, ele só falava que ele queria o livro, o livro, o livro. E as pessoas matavam e morriam querendo trazer aquele livro para ele. Ele era dono de uma cidade e ele sabia que com as palavras que tinha naquele livro, ele poderia ser dono até do planeta. Só que quem estava com aquele livro foi um homem que Deus escolheu para pegar aquele livro e guardar e levar o livro até onde deveria chegar. Porque aquele homem que realmente queria, que matava e morria pelo livro, que acabou morrendo no final pelo livro, ele queria causar mal. É como aquele homem que descobriu a pólvora para destruir pedra, para construir caminhos, estradas, e acabou construindo armas. A Bíblia ela pode ser muito construtiva na mão de quem vem em nome do Senhor. Agora, quem vai em nome de qualquer outra coisa, ela pode ser muito destrutiva. Porque as palavras que estão aqui, literalmente, são palavras de vida. E o médico, ele tem na mão dele a sua vida e ele pode fazer com ela o que ele quiser. O médico simplesmente... Quantas vezes você vai escrever e você erra uma letra? Quando te entregam, às vezes, um papel para você preencher e fala assim, ó, preste bem atenção que eu não vou te dar outro. Aí tá lá, nome, você vai botar o seu nome completo. Aí na hora que você vem embaixo, sobrenome. Aí você fala assim, e agora? Ele não vai me dar outro papel. Faço o quê? Tá entendendo? E o médico, se ele errar? Cortei aqui, não era para ter cortado. E agora? Não tem como emendar. Então, quem tá com a Bíblia na mão, ele tem que ter a mesma ciência de que ele tá com poder que pode trazer vida, mas também pode destruir uma pessoa. E tem muita gente brincando com isso. Tem muita gente fazendo disso uma fonte de renda. Ah, qual problema tem? O obreiro é digno do teu salário, então vai fazer a obra. E pregar não é fazer a obra. Pregar não é fazer a obra. Sair por aí fazendo algumas coisas em nome de Deus não é fazer a obra. É você fazer o que Jesus fazia. Porque eu não vi Jesus em momento nenhum falar assim, ó, te curei da tua cegueira, me dá o que você tem no bolso. Você era coxo, me dá o que você tem no bolso, te curei. Em momento nenhum. Ele saiu fazendo a obra e mostrando quem era. E nisso ele conseguia mulheres que sustentavam a caminhada dele, com pão, peixe. É isso que a gente tem que ter em mente. O salário que nós vamos ter direito é a nossa saúde, é as nossas condições físicas estarem bem. Às vezes você vai estar num lugar que não tem ninguém e você fala, nossa, não estou conseguindo nem chamar um Uber. De repente vai aparecer uma carona para você e vai te levar até muito mais do que você poderia imaginar. Então são as coisas que Deus tem para você como salário. Porque também se você pecar, ela também tem um salário. E o salário do pecado ele é bem caro. Amém. Irmã Eloá, mais algo a acrescentar sobre os benefícios da leitura da Bíblia? É como eu falei lá no início, né? Eu fico até sem palavras. Mas que nós possamos, nessa tarde, usar a Bíblia como algo assim imprescindível, né? Eu levanto, eu preciso ver se eu tenho alguma mensagem, de repente, de trabalho. É importante, não é? Então, mas aí antes de eu ir lá, eu vou lá na Bíblia. Nem que eu leia um versículo e depois eu volte para meditar.
Mas, tipo, que nunca falte essa palavra, né? Que nós venhamos pedir ao Senhor, como diz no Salmo 119, verso 37. Desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio da tua palavra, Isso é lindo. né? Então, assim, às vezes a gente perde muito tempo vendo vídeo no celular, vídeos engraçados. É errado? Não. É proibido? Não. Só que, se nós não dermos ouvidos, se nós não prestarmos atenção, nós perdemos horas vendo vídeos, rindo, né? Nos distraindo. E são coisas inúteis. Cai meio que naquela, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. Qual Sim. que eu posso agregar? É ter a palavra como prioridade, né? Poxa, esse tempo que eu tô aqui vendo esses vídeos, aí eu podia estar lendo a palavra. Ah, vou pegar minha Bíblia, vou ler um pouquinho, né? E você começar a se policiar, olhar para dentro de você, se examinar, ver onde você pode estar falhando. E se você não está vendo, eu acho que eu não estou falhando em nada. Então você pede ao Senhor, como nós aprendemos ontem na EBD, né? Com a nossa professora, a pastora Cássia. Pedir ao Senhor para tirar o véu. Tirar o véu que está nos nossos olhos, que não nos deixa enxergar onde nós estamos errando. Porque, realmente, às vezes, nós achamos que estamos no caminho, que estamos fazendo tudo certinho, né? Mas que sempre peçamos ao Senhor, como o salmista disse aqui: desvia meus olhos de coisas inúteis e restaura-me por meio de tua palavra. Mas tem como ele me restaurar se eu não leio a palavra? Não tem como. Eu preciso ler a palavra e buscar nela a restauração para a minha vida. Hoje eu li um status e estava assim: devemos nos aproximar da palavra de Deus não apenas com fé e com amor, mas com o desejo de obedecer. Foi Ruth Paxson que escreveu. E, de fato, porque não adianta só eu ir com fé, não adianta só eu ir porque eu amo, porque eu quero aprender, mas com o desejo de obedecer. Senhor, me ensina a tua palavra, a tua verdade. E quando você decide se examinar e você começa a ter uma atitude diferente, o Senhor começa a te confrontar. Você tá ali vendo vídeo, aí você tá lá vendo vídeo. Aí daqui a pouco tu fala: caramba, nossa, eu podia estar lendo a Já palavra. tô aqui há muito tempo. Olha quanto tempo eu tô aqui, eu podia estar lendo a palavra. Aquilo começa a te confrontar, mas por quê? Porque você buscou. Você começou a pedir ao Senhor para te ajudar naquilo que é a tua dificuldade. Porque a gente não está dizendo aqui que iniciar é fácil, né? Como eu falei, antigamente eu lia a Bíblia, mas só hoje eu entendo o real sentido que ela tem na minha vida. Não que eu não acreditava em Jesus, não que ele era o meu tudo, porque Jesus fez coisas maravilhosas na minha vida em todos esses anos em que eu me converti. Jesus fez coisas lindas, né? Mas você começa a perceber que tem sempre algo mais. Tem sempre mais. Tem sempre mais na palavra, tem sempre mais numa vida de oração, tem sempre mais numa vida de servir a Jesus. Não é só aquilo que você fazia. E aí você começa a descobrir que tem mais e você vê, nossa, eu não fazia nada. Porque tinha muito mais. Então é o começar a experimentar. E você vê o quão importante é. Amém. Pastora Cássia, tem algo mais a acrescentar quanto aos benefícios? Porque eu vou entrar num outro. Acho que é interessante esse outro ponto aqui também. Pode ficar à vontade, se tiver. Em relação aos benefícios, porque eu sempre costumo ensinar que a Bíblia sempre tem seus tesouros escondidos. Eu sempre desafio os alunos, como eu desafiei, né, esse domingo, o Salmo 126, a procurar o tesouro escondido no Salmo 126. Porque hoje em dia as pessoas estão acostumadas a ouvir Deus pela boca de outras pessoas. Acostumada a ouvir Deus pela boca de um pregador, pela boca de um pastor. E elas estão ficando mal acostumadas a ouvir só Deus pela boca de outras pessoas e não diretamente da boca de Deus. E a boca de Deus é a Bíblia. Então elas estão acostumadas a ser alimentadas como uma mãe que vai lá e dá uma colherzinha na boca da criança. Ela não sabe ainda pegar, né, a colher, botar no prato e ela ter o prazer de pegar
o arroz, pegar o feijão. O dia que ela quer misturar tudo, ela mistura e come. Então, hoje em dia, está muito perigoso isso. O benefício da Bíblia é você começa a ouvir a Deus diretamente da fonte. Você não fica esperando uma pessoa de Deus vir falar para você. Então, você já começa esse relacionamento e achar os tesouros escondidos. Sempre haverá tesouros. Sempre haverá tesouros. O inimigo, ele conhece a nossa rotina. Ele sabe exatamente o crente que lê Bíblia todos os dias e aquele que hoje é quarta-feira. Sabe aquele que ainda nem pegou a Bíblia. Segunda. Hoje é segunda, pensando que era quarta, olha só. Segunda-feira. Ele sabe. Ele sabe aquele que só pega a Bíblia na hora do culto, na hora da mensagem. Abre a Bíblia só para acompanhar o pregador, mas durante a mensagem fecha ela. Não faz uma anotação, não tem uma caneta, o Espírito Santo não fala nada. Então, assim como vemos que os inimigos de Daniel conheciam a rotina dele, qual era a rotina de Daniel? Oração. Eles sabiam que Daniel orava todos os dias, tinha intimidade com Deus, porque eles mesmos falaram: o que nós possamos fazer? Porque ele ora muito. Então o diabo sabe. Ele sabe quem está lendo, quem não está lendo, quem tem a mente vazia, aquele que não tem. Irmãos, a atitude demonstra quem está cheio. A maneira de falar demonstra quem se alimenta. É fácil. É muito fácil. Não precisa nem de espiritualidade para você observar. Aquele que lê a Bíblia constantemente, alguns dizem: não adianta eu ler a Bíblia toda e não praticar. Isso, para mim, é um dos piores discursos. Porque tanto ler quanto praticar é importante. A letra mata E e é o uma espírito decisão, né? vivifica. Então não adianta, alguns dizem, é melhor ler um versículo e praticar do que ler a Bíblia toda. E isso está acostumando as pessoas a ler somente um versículo. Ele é poderoso? É claro que é poderoso. Mas a Bíblia não é baseada de um versículo. É todo um contexto, tem um poder. Eu costumo dizer que é a plenitude. Então deixa o adversário da sua alma ver a sua rotina mudar. Começa a mudar a sua rotina. Não deixa ele rir de você, eu costumo dizer isso. Não deixa ele rir da sua rotina. Passou-se mais um dia e ele não pegou a Bíblia. Passou-se mais um dia, ela não pegou a Bíblia. Eu vou esperar até o final da semana, porque eu tô vendo que ele não tá tomando banho, tô vendo que o cheiro tá começando a exalar mal, tô vendo que tá começando a ficar fraco. Aí, no final de semana, eu dou uma rasteira, porque não li a Bíblia a semana toda. Muitos esperam o domingo, muitos esperam a EBD, mas é todos os dias. Ele tá observando a sua rotina. Pensa nisso. E cai também até um pouco no que o pastor falou, né? Que tem muitas pessoas que usam a Bíblia para fazer exatamente o contrário, né? Destruir, errar. E no final tá perdido. E cai Até ler, né? até É incrível. então. E o que a pastora falou foi interessante, que realmente se você não espera alguém e você toma atitude, faz e lê a Bíblia e costuma ler e cria essa rotina, você está conhecendo mais, está se chegando mais e não vai correr o risco de chegar próximo de alguém e dizer para você que você está errado, você está sendo enganado e tal. Até nisso é interessante. Eu estava aqui pensando aqui no decorrer do debate, umas coisas que eu fico pensando às vezes nos devaneios, mas é interessante porque a gente costuma dizer que é relacionado à idolatria, né? Parece que não tem nada a ver em si, mas tem pessoas que idolatram objetos, né? Tem pessoas que idolatram certas coisas e, como eu falei, só tem benefícios em leitura da Bíblia. Até nesse ponto da idolatria, olha que interessante, eu tava pensando aqui. Se a gente idolatrasse e pensasse que a Bíblia é um objeto e a gente idolatrasse ele, na verdade a gente não tá idolatrando a Bíblia, a gente tá o quê? Se achegando mais a Deus e idolatrando, na verdade, o único que tem que ser idolatrado. Então é interessante, eu tava pensando aqui nisso, nossa, se todas as pessoas idolatrassem a Bíblia como idolatra às vezes um celular, como idolatra às vezes um cargo, como idolatra às vezes o meu carro. Então, assim, são coisas que realmente a gente tem que pensar e refletir o que eu tenho que trazer como prioridades, o que eu tenho que trazer como objetivos e alcançar esse objetivo. Porque se você for ver, às vezes alcançar o objetivo de ter um carro é difícil. Mas a sua Bíblia está aqui do seu lado e você não abre. Ainda mais no Brasil. Entendeu? Então, assim, é muito mais difícil ser um manipulado é muito mais fácil ser um manipulado mais difícil do que ler pro lado mais fácil. Sendo que ele julga que ler a Bíblia é mais difícil. Deve ser porque não vem
assim, não vem rápido, né? Ler a Bíblia. É O que tá aqui busca, né? não vem rápido, então assim, ele vai achar que ter um carro é mais fácil. Se engana. Então, na verdade, ele tá se enganando. E nesse terceiro bloco aqui, terceiro bloco que não vai ter intervalo, né? Eu vou levantar o seguinte ponto. Eu acho que já foi até um início comentado um pouco pela pastora Cássia, sobre desenvolvendo o hábito, né? Eu acho que acho que tem, com certeza tem coisas que a gente pode fazer para desenvolver o hábito de ler a Bíblia. E eu estava vendo algumas coisas, estudando e tal, eu vi que realmente tem como a gente fazer, desenvolver hábitos de ler a Bíblia e o que a gente pode utilizar como mecanismo para a gente conseguir chegar e fazer isso. Priorizar o seu momento com Deus. Eu acho que fica claro que você tem que ter esse momento de leitura da Bíblia. Eu estava vendo um artigo e achei até interessante. Se você tivesse a oportunidade de consultar o mais sábio e prestigiado CEO de um planeta, um dono de uma empresa que conhece de tudo e tal, com quem poderia obter conselhos eficazes todos os dias, como avaliaria a possibilidade de encontrar-se com ele? Você viveria postergando a reunião ou reconheceria que tem um privilégio? Por meio desse exemplo simples, eu quero trazer à mente da gente, se a gente for analisar, o fato de que você não ter acesso a um requisitado CEO, mas você tem acesso a Deus. Às vezes pode ser difícil você ter acesso a uma pessoa que pode estar com a agenda difícil, pode estar com a agenda complicada, mas você tem acesso exatamente a quem você precisa. Como o pastor Silviano falou, você tem a Bíblia e tem Deus ali do seu lado. Então você tem acesso a ele sempre para tudo. Então eu acho que a saber priorizar o seu momento com Deus, eu acho que seria um dos objetivos, um hábito a ser criado. O outro que eu estava olhando é separar um horário para você fazer o seu devocional como um compromisso, né? Eu acho que a gente costuma ouvir muito isso da pastora Cássia, porque realmente é dito, né, que se você faz aquele hábito com constâncias ali sempre, por um determinado tempo, conforme vai se passando o tempo, aquela atividade vira uma normalidade, né? Você acaba ficando tranquilo, E vamos faz dizer assim. falta quando você não Quando faz. você não faz, faz falta. Então, acho que esse seria um outro benefício, um outro meios de você conseguir chegar no hábito de você ler a Bíblia. E outras formas também, acredito que tem outras, é usar os recursos que lhe é colocado de repente para você conseguir se auxiliar a seguir esse cronograma. Então, o que eu quero abrir para os meus debatedores aqui é criar um hábito. Como devemos criar esse hábito? Depois que criamos o hábito, é fácil ou é difícil manter? Porque a gente sabe que tem várias adversidades. De repente, às vezes por exemplo, eu costumo ter algumas reuniões, tem algumas coisas no trabalho e tal, e às vezes me atrapalha de seguir um certo hábito ali, mas porque tem algumas coisas que eu realmente não posso deixar de fazer. Mas aí eu vou lá, faço o que eu tenho que fazer, depois eu vou e volto. Mas tem pessoas que não pensam dessa forma, acha que porque eu não fiz naquele horário, eu só vou fazer no outro dia. Então, assim, é isso que eu quero abrir para meus debatedores. Não O é como hábito. antibiótico, né? Que você Isso, deixou agora e você vai tomar o outro, claro, mas a Bíblia exato. não. Então, é isso que eu quero debater aqui com vocês agora. A criação de um hábito é importante, porque eu só simplesmente pegar a Bíblia e, como é que se diz, né? Ler aleatório. Eu acho que até criar um plano também é importante para você conseguir ler, entender. É Mas nada impede disciplina. isso, é disciplina, exatamente. Então é isso que eu quero começar aqui debatendo com vocês. A gente tem tempo, pode ficar tranquilo quanto a isso. Já olhei o A relógio. gente sempre vai ter tempo quando se trata Não fala de isso para duas tratar. mulheres, por favor. É a pastor Silviano que eu Vou ali digo, né? rapidinho. Na volta eu venho. Então, é o que eu quero debater aqui com meus debatedores nesse bloco quanto aos hábitos. Irmã Eloá, o que que você pode dizer quanto a isso? De repente, algum exemplo pode ser dito aqui? Eu acredito que com certeza vai ter algum exemplo sobre criar esse hábito e manter o hábito. Eu acho muito importante a pessoa determinar, eu vou fazer isso em tal horário. Ou eu vou fazer isso nem que seja no final do meu dia, mas assim, é determinar e fazer. Isso mesmo.
Isso, cumprir aquele compromisso, né. Eu não tinha, assim, um horário. Na realidade, até hoje, eu não tenho não é esse horário fixo, mas uma coisa que eu coloquei na minha cabeça, independente do que eu tenha que fazer no meu dia, é que eu preciso ler. Então, geralmente, eu dou prioridade a ler de manhã, quando eu acordo. Porque aí eu ainda não fiz nada, né, não me envolvi com outras tarefas, e aí isso acaba sendo mais fácil. Então procura no seu dia a dia, um momento em que você vê que: "Poxa, esse momento aqui nada me distrai, eu vou ver". Por exemplo, mesmo eu gostando de ler de manhã, tinha algo próximo à minha casa que me atrapalhava um pouco. Às vezes o vizinho botava música alta, ou às vezes, tipo, tinha alguém trabalhando, fazendo barulho, e acabava me incomodando, me tirava um pouco daquele foco do que eu estava fazendo, né. E eu comecei a orar, falei: "Ai, Jesus, eu quero ler naquele horário, porque as crianças estão na escola, né, aí meu marido tá lá trabalhando, eu tô ali mais tranquila", e parece que eu me sentia melhor fazendo aquilo naquele horário onde não tinha barulho nenhum, era todo aquele silêncio e tal. E eu comecei a buscar horários em que, poxa, agora tá silêncio. Opa, vou parar tudo e vou ler. Então eu acho importante, se você tem dificuldade de ler a Bíblia, você buscar um momento no seu dia a dia. Geralmente esse momento é quando você acorda. Porque você ainda não começou a fazer nada. Você ainda não se envolveu nas tarefas do dia a dia. Falar com Deus antes de falar com qualquer outra pessoa é muito bom. Sim, então você acaba conseguindo criar aquele hábito. E aí você lê. Às vezes, o que eu faço? Eu não vou conseguir me aprofundar naquele momento, mas nem que eu sente e leia aquele versículo. Eu leio e eu preciso fazer algo que também é urgente, eu vou lá fazer, mas eu fico meditando naquilo dali. Eu fico, né? Aquilo ali fica ali na minha mente. E eu fico meditando, eu fico meditando. Aí no primeiro momento livre eu vou lá, sento, dou uma estudada naquele versículo, busco, às vezes eu não entendi, eu vou lá no Google, pesquiso sobre aquilo dali, e aquilo vai te abrindo caminhos. Você fala, nossa, isso aqui tem a ver com aquilo, aquilo tem a ver com aquilo. Aquilo vai te abrindo caminhos. Então, assim, o meu conselho, né, é você levantou, lê a palavra. Né? Acordou, lê a palavra. Nem que for um versículo. E aí você vai desenvolvendo um relacionamento e você vai percebendo a importância daquilo no teu dia a dia e na tua vida. Aquilo se torna algo essencial. É como as mulheres aí no seu período, né? No seu período menstrual, eu gosto de comer chocolate. Você percebe que aquilo te faz bem? Todas as vezes você quer comer chocolate. Então, é um exemplo assim, né? Parece não ter nada a ver, mas acaba se tornando um hábito. Você quer sempre comer chocolate. E quando você não tem o chocolate, você fica, né, nervosa, triste, estressada, porque não tinha o seu chocolate. Verdade. Então, faça da Bíblia o seu chocolate, aquilo que você ama, né? Para os homens, deve ter aí outros exemplos de algo que gostam. Uns gostam de pescar, né? Outros gostam de outras determinadas coisas. Faça da Bíblia aquilo que você ama fazer. E você vai chegar um momento em que você não vai conseguir viver sem. Eu vou parar de falar, porque eu sei que eu eu vou deixar aqui pro meu Eu também pastor. gosto de chocolate. Pastora Cássia, Quanto tempo eu tenho? Calma aí. pode ficar à vontade. A pandemia nos revelou uma coisa muito importante. Encerraram os cultos. Para alguns, aquilo foi uma tristeza na alma. Não posso mais estar em comunhão. Não posso mais chegar no culto, não posso mais eu cultuar o Senhor, não posso mais abraçar, não posso mais sentir a presença, né, de viver o quão bom é e suave vivam os irmãos. Isso nos mostrou a importância que cada um dava. Para alguns, estar presente no culto, em comunhão, era importante e fazia falta. Agora, para outros, já era rotina mesmo. Então, a Sim. pandemia não afetou algumas pessoas. Era até para elas muito bom, porque para não estar no culto em comunhão dava desculpa. E com a pandemia não precisava mais de desculpa. Então, revelou para as próprias pessoas,
para quem fazia falta e para quem não fazia. Então eu trago a pergunta agora, uma reflexão. Se hoje fosse proibido ler a Bíblia, mexeria no seu cotidiano ou seria normal para você? Iria te trazer dor na alma, como falta um copo d'água, um prato de comida? Ou para você seria normal? Para muitas pessoas seria normal. Se hoje fosse Infelizmente. proibido a Bíblia, as pessoas iriam viver normalmente. Aí outra pergunta. Foi tirado a Bíblia. O quanto dela você tem dentro de você? Para te abastecer até Jesus voltar. Isso é muito O forte. quanto dela tem aí dentro? Porque é o que tem dentro que faz a diferença fora. Então, a tenda do encontro, tem um louvor que eu amo demais do pastor Lucas, O Lugar, o santo lugar, eu quero te encontrar. E quando você não ia te devolver, dar a bênção, cadê você? Então, quando se fala de devocional, se fala de encontro, eu imagino Jesus me esperando todo dia no meu lugar de oração e de leitura da Bíblia. Quando eu não estou lá, eu fico imaginando Jesus sentado lá, eu até me emociono. Sentado lá, me esperando, dizendo, cadê a Cássia? Eu queria falar algo especial com ela hoje e ela não veio. Por mais que eu estivesse fazendo qualquer outra coisa, eu imagino ele sentado lá me esperando. Eu tinha uma revelação nova para você hoje. Então, quanto tem de Deus dentro de você pela palavra? E se hoje for tirada a Bíblia, te faria falta ou você viveria normalmente? Reflexões profundas da pastora Cássia pra gente ficar bem ligado. Pastor Senti Silviano. uma tensão aqui agora. Pastor Silviano. Você sabe o que eu passo. O perigo de você ler muito a Bíblia é que você vai se tornar tão íntimo de Deus que ele vai te chamar de amigo. Só que Deus é aquele amigo verdadeiro, aquele amigo que quando você erra, ele não fica, não, parabéns, aí cometeu um errão, hein? Não, ele vai botar o dedo na ferida e vai falar, tá Verdade. errado. Ele é o verdadeiro amigo. Quando você demonstra falta de caráter, ele vai falar com você. Quando você cometer aquele Senhor, dá uma olhadinha pro lado rapidinho. Ele vai te mostrar. Ele não tá aqui para alisar ego de ninguém. A Bíblia ela é conflitante com os meus pecados. Então, a pessoa que gosta muito de ler Bíblia, faz estudos, compra livros de apoio, toma cuidado que você pode se tornar tão íntimo dele que você vai se ver numa posição que você não vai poder mais mudar isso. E tem gente que vai querer mudar. Como o irmão falou aqui no início, como eu vou falar para uma pessoa que ela tem que ler a Bíblia, aí você pergunta para a pessoa assim, cadê sua Bíblia? Tá em casa. Não, minha Bíblia tá na igreja, já deixo lá. Teve histórias na nossa, né? De pessoas que a gente foi falar assim, sabe que tua Bíblia tá aqui na igreja já tem um mês? Não, pastor, eu deixo aqui que fica melhor pra mim. Aí, em casa você lê o quê? A pessoa Gibi. fica assim... Não, vê novela. Literalmente. Vê novela. Porque Ninguém deixa o celular um mês, né? não deixa, não deixa. Eu Morre. duvido. Você fica 10 minutos sem teu telefone e você já fica nervoso. Se o seu celular, então, é acostumado a toda hora chegar mensagem, você fica nervoso. Mas se não chegar uma mensagem de Deus pra você, ó... Até nem tem um barulho, às vezes a gente fala, eu ouvi o barulho do celular e nem era nada. Já acostumou com o Mas é a barulho. voz de Deus. Ó, Verdade. tem países que a gente não pode carregar uma Bíblia. É. E as pessoas se matam porque querem ter a Bíblia. Tem cidades que eu fiquei sabendo que tem uma Bíblia, aí você entra numa fila, um cara tá lendo a Bíblia. Quando chegou a tua vez, ele vai ler um versículo pra você, você sai da fila. É um versículo pra cada pessoa. Então você ganhou aquele versículo ali, você tem que se alimentar daquele versículo. Acabou, você não tem direito assim, rapaz, que versículo bom, como me deu, eu vou chegar em casa e vou ler. Não tem. Não vende-se a Bíblia. Se você carregar a Bíblia, você é morto. Morto. Aí no Brasil, tem Bíblia amarela, rosa, roxa, cor de abóbora, com letra assim, tradução nova, tradução antiga, King James, João Ferreira de Almeida, aí não sei o que, não sei o que. Cadê a Bíblia? Tá morto com a Bíblia Cadê aqui no a Brasil. Bíblia? Cadê a Bíblia? Eu perguntei um dia desse. Eu cheguei num local onde tinha uma reunião. Falei, gente, olha a pergunta boba. Cadê a Bíblia? Um monte sem. Eu falei, tá bom. Nós vivemos em uma guerra espiritual. Cadê as espadas de vocês? Vocês vão se defender como? Vai tacar o que na cara do diabo? Se pelo menos fossem pessoas de você chegar e falar assim, cadê sua Bíblia lá? Pastor, não trouxe não.
Mas se precisar, você sabe alguma coisa, um versículo, Mas são pessoas que às vezes você vai olhar e fala assim, Salmo 91. Você é meu pastor, lá faltará. Não, esse é o 23. O básico, o básico. Aí depois ficam com raivas quando as outras pessoas começam a crescer. Mas cada um tá buscando o seu crescimento. Eu tô lendo uma coleção de livros sobre persuasão. E a Cássia fala comigo, amor, toma muito cuidado. Mas eu tô tomando cuidado, tanto que eu tô lendo já tem quase uma semana, eu só li 30 páginas do livro. Uma semana eu já tinha lido os 3 livros, mas li umas 30 páginas. Por quê? Porque eu tenho que tomar cuidado, porque aquilo não foi escrito para cristão. Mas eu tenho que aprender aquilo para ninguém me manipular. Porque quando uma pessoa chegar, existe muito lobo passar de ovelha. E quando ele chegar para me manipular, eu sou pastor de uma igreja. Ele pode querer um cargo, ele pode querer roubar uma ovelha, pode querer a lã, pode querer. Pode querer. Então eu tenho que estar precavido. Então, para mim conseguir ler aquele livro e não deixar aquilo se tornar perigoso para mim, eu tô lendo ele pausadamente e indo para a Bíblia. Para que a Bíblia venha sarar caso aquele livro me provoque algum dano. Porque eu tenho que ter mais cuidado. Porque a gente trata a Bíblia como... Só que vamos lá. João 6,68. Jesus respondeu para Simão. Não, Jesus questionando Simão, né? Até no que alguns discípulos tinham se dissipado. Aí Simão responde para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Para onde eu vou se só Cristo é que tem palavra que me dá vida eterna? Pastor, que palavras são essas? Jesus lá em Mateus 24:35. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Pastor, por que o senhor lê a Bíblia? Simples, porque eu quero ter vida eterna, e só Jesus tem essas palavras, e eu quero ter coisas que vai ver céu e terra passar, mas as palavras dele não vão passar. Isso sim me motiva a ler a Bíblia. Criar uma rotina é muito bom, porém pode ser muito perigoso, porque é o que a irmã falou. De 8 em 8 horas você toma esse remédio. Os primeiro momento você vai esquecer. Ah, não, daqui a 8 horas eu vou tomar. E se o agendamento que você fez com Jesus não vier? Você perguntou para ele qual era o horário que ele tinha disponível para você? Não, você falou para ele, Senhor, para ti eu tenho o horário tal disponível. Se o senhor quiser, bem. Se o senhor não quiser, amém. Quer não? Então vou fazer outra coisa. É assim? É assim, pastora, que a gente tem que fazer? Senhor, posso de manhã? Você pode? Se o senhor não puder, o problema é seu, que eu vou estar lá. Aí sabe o que você vai fazer? Você vai ler um monte de palavrinha. E não vai mudar nada na sua vida. Agora, quando você tem uma devocional, que é algo de devoção, que é algo de entrega, é algo compromisso ali, aí é diferente. Porque o agendamento você pode um dia estar de manhã, um dia estar de tarde, outro dia estar de noite, outro dia estar de madrugada e faz como aquela oração: Senhor, entramos na tua presença agora. O Espírito Santo pergunta assim: agora? Até agora você estava fazendo o quê? O culto tá rolando, já tem 1h e 40 minutos. Agora tu entra na minha presença? Agora você quer falar comigo? Agora você quer me sentir? Agora eu tenho que parar tudo e te dar vento impetuoso, veemente, línguas repartidas como de fogo. Agora eu tenho que fazer o show pirotécnico? Não. É na hora que eu quero, não é na hora que você quer. Então a gente tem que entender isso. O tempo é dele, não é nosso. Amém. Agora eu fiquei triste, não queria dizer não. Chegamos ao fim de mais um debate ideal. Eu vou abrir para uma breve conclusão dos meus debatedores, eu acho que cabe. E eu vou deixar a minha aqui, é bem pequena, porque realmente não tem muito o que fazer. Comece hoje a ler a Bíblia. Não espere o momento ideal para começar a ler a Bíblia diariamente. Valorize os benefícios da prática devocional. Se organize, crie essa rotina, porque assim como aquela pessoa que foi relatada no Salmo 1, medite na palavra dia e noite e saiba como agradar o coração do Pai. Aproxime-se dele com confiança e obedeça-o. Você no final vai ver que você não perdeu, que você só ganhou. Você vai ver realmente os resultados. Irmã Eloá, pode ficar à vontade. Só
completando aqui o que a gente já falou, né? Tem pessoas que leem a Bíblia para justificar as suas ações. Que nós não sejamos esse tipo de pessoa. Que nós venhamos ler a Bíblia para ser confrontados à mudança, para sermos mais próximos de Jesus, para seguirmos os seus passos. A vida cristã não é fácil, mas depende também do ponto da sua decisão, de para que você quer servir a Cristo? Por que você quer ler a palavra? Né? Não é só para obter conhecimento, como a gente ouve a história, né, de Albert Einstein, nem sei se falei certo, né? Como a gente ouve diversas histórias e a gente fica maravilhado, né? Nossa, como esse cara era inteligente, meu Deus! Mas que nós venhamos ficar maravilhados pela história que tem na Bíblia, porque a Bíblia também é história. Assim como nós aprendemos na escola diversas histórias, né, que se passaram e a gente aprende com isso, como o pastor citou, passarão os céus e a terra, mas as palavras deste livro não passarão. Então, assim, a palavra é a boca de Deus falando para nós. Ela é a história que nós temos e é uma história que nunca fica velha. É uma história que se renova a cada dia, que nós possamos ter ela como algo, como o nosso chocolate diário, né? Se você não gosta de chocolate, pensa em algo que você gosta muito. Não, vai ser a Bíblia. A Bíblia vai ser o meu chocolate diário. E você pede ao Senhor para Ele te revelar os tesouros escondidos, né? Para Ele revelar aquilo que Ele quer de você através da palavra. E com certeza, eu sei que vão ter pessoas aqui com testemunhos de vida de como foram transformados através da palavra. Como foram confrontados à mudança. E não usar a Bíblia como suporte para os meus erros, né? Mas usar a Bíblia para ser transformado por ela. Pastor Silviano. Tô até tentando dar um Google aqui para ver se eu acho quem foi que falou, mas não consegui, não. Tem uma frase que ela é muito bonita, que se o evangelho for uma mentira, ele é só mais uma mentira. Mas sendo a verdade que não há nada mais importante que ele. Então eu não sei o nome do autor, que o autor esteja sendo representado. Procurei aqui, mas não encontrei. Que a cabeça de pastor tem hora que dá um zero aqui dentro, parece que reinicia, reseta tudo. Mas leia a Bíblia, confronte. Isso, vem falar que Deus é mentiroso, leia a Bíblia. Fala que ele não existe, fala que Cristo é tudo maluco, mas leia a Bíblia. Procura fundamentos na Bíblia para você alimentar a sua tese. E depois de tudo você se converte. Amém. Pastora Cássia, pode abrir com uma conclusão e fazer aquela oração. Amém, amém. Mediante a tudo que falamos aqui, né, um pouquinho do que nós falamos, comece a fazer como Moisés, ter a sua tenda do encontro. Experimenta isso. Experimenta algo diferente do que você fez até hoje. Experimenta a ouvir a voz de Deus diretamente da boca dele. E não só da boca dos outros. E você vai ver como é bom você conhecer a voz de Deus através da palavra. Você vai começar a entender melhor o que é aquela morte da panela que foi tirada por Eliseu. Tinha morte na panela e ele pegou e lançou farinha. Farinha vem do trigo. Trigo é a verdade, e a verdade é Jesus. Então tem muitas panelas com morte. Existem igrejas mortas porque deixaram a Bíblia de lado. Existem famílias mortas porque deixaram a Bíblia de lado. Existem crentes mortos porque mesmo tendo a Bíblia livre, como foi dito aqui, tem a Bíblia, mas está morto. Então tira a morte da panela com a Bíblia. Começa a lançar trigo, começa a lançar farinha sobre a sua panela neste dia, amém? Vamos orar ao Senhor, agradecer a Ele por esse debate, para que a palavra dele agora, depois de ouvida, venha a ser praticada, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigada por esse momento na Tua presença, Senhor, com os meus irmãos. Coisa boa é falar da Tua palavra. Coisa boa, Senhor, é nos mergulharmos na Tua palavra, que ela possa, Senhor, dar crescimento em nossas vidas. Que o adversário de nossas almas não venha arrebatar, Senhor, o que foi lançado hoje sobre os nossos corações, sobre o coração dos ouvintes. Aonde tiver um ouvinte agora, Senhor, ouvindo essa oração e participou desse debate, que essa palavra venha trazer mudança para as suas vidas. Que eles possam ser nutridos, que eles possam se apaixonar
ao Senhor, se apaixonar pela tua palavra, porque esse amor o mundo não pode, Pai, nos tirar. É que eu te peço, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Eu quero agradecer a sua companhia, a sua participação. A gente volta no próximo debate, na quarta-feira. Eu vou te dizer um spoiler aqui que é complemento do debate de hoje. Então, vem com a gente, fica combinado assim. Um grande abraço. Não se esqueça de nos seguir no YouTube, no Instagram, baixar o nosso app para você não perder nada da nossa programação. E como foi dito, o debate fica gravado lá no nosso canal do YouTube, @Rádio Ideal 22. Vai lá, compartilha, ouve lá os debates, que com certeza você vai ser abençoado e vai entender mais de Deus. Fica com Deus, continua ouvindo a nossa programação e eu te desejo a paz de Cristo. Você acabou de ouvir Debate Ideal.